O podcast que você vai ouvir é uma produção da WRDS Comunica. Indicação de faixa etária: 3 anos. Para uma boa experiência, ouça o podcast com fones de ouvido. A Viagem de Gulliver é um conto fascinante escrito por Jonathan Swift, um autor irlandês, publicado em 1739. A história segue as aventuras de Lemuel Gulliver, um homem que viaja para terras distantes, conhecendo civilizações incomuns e vivendo experiências surpreendentes. A mensagem do conto trata da crítica à sociedade e à natureza humana, de forma cômica e sarcástica. Prontos para ouvir este conto? Então prestem bastante atenção. Lemuel Gulliver, um médico de navio sempre ávido por novas aventuras, embarcou em uma viagem que o levou a terras desconhecidas. Após uma tempestade violenta, ele se viu à deriva e foi parar em uma ilha misteriosa chamada Lilliput. Ao acordar, Gulliver percebeu que algo estava estranho. Ele não estava mais em seu navio, mas estendido no chão de uma ilha desconhecida. Tentou se levantar, mas logo percebeu que estava amarrado. Ele, um homem de tamanho comum, agora parecia um gigante, pois os habitantes da ilha eram muito menores do que ele. Pequeninos homens e mulheres, não maiores do que seus dedos, estavam ao seu redor, assustados e curiosos. Ao tentar falar, os liliputianos ficaram ainda mais assustados, pois não compreendiam sua língua. No entanto, com o tempo, começaram a se comunicar com ele e, eventualmente, o libertaram de suas amarras. Gulliver, agora preso nessa ilha peculiar, começou a entender a cultura dos liliputianos. Sua sociedade era regida por regras rígidas e disputas políticas absurdas, com guerras sem sentido, como uma eterna disputa sobre a maneira correta de quebrar ovos, uma verdadeira tolice que dividia o povo. O imperador da ilha, curioso sobre Gulliver, o convidou para uma audiência. Ao chegar ao palácio, Gulliver foi tratado com fascínio, mas também com receio, pois sua presença representava uma ameaça para os liliputianos. O imperador e seus ministros começaram a discutir como utilizá-lo em uma guerra contra o reino rival dos Blefuscudians, que viviam na ilha vizinha. Gulliver, incomodado com a situação, percebeu o quanto as disputas humanas podiam ser ridículas e fúteis. Com alguma astúcia, Gulliver conseguiu escapar de Lilliput. Sua próxima jornada o levou a uma ilha chamada Brobdingnag, onde tudo era bem diferente. Nessa terra, os habitantes eram gigantes, e agora Gulliver, que se tornara minúsculo, era visto como uma curiosidade. Ele foi exibido para os gigantes, que o tratavam com um misto de fascínio e desconforto. E ele se sentiu vulnerável em um mundo onde todos eram muito maiores do que ele. Na corte do rei de Brobdingnag, Gulliver se tornou uma atração, mas logo o rei percebeu a arrogância e os defeitos dos humanos. Observando os feitos da humanidade, o rei refletiu sobre como os seres humanos podiam ser gananciosos, violentos e tolos. E a partir dessa perspectiva, Gulliver passou a questionar sua própria espécie. O que antes parecia grandioso, agora parecia pequeno e egoísta. Ele começou a repensar sua própria relação com os outros e com a sociedade. Gulliver seguiu suas viagens, chegando a novos destinos, incluindo o país dos Oimés, uma raça de cavalos racionais e virtuosos, e os Yahoos, criaturas selvagens e irracionais que representavam o pior da humanidade. Os Hoimans
viviam em uma sociedade perfeita, pautada pela razão e moralidade. E Gulliver, ao comparar os Houyhnhnms com os Yahoos e os humanos, passou a acreditar que os humanos eram indignos de viver em uma sociedade tão perfeita. Após todas essas experiências, Gulliver decidiu retornar à sua terra natal. Porém, ao chegar à Inglaterra, ele não encontrou mais conforto na sociedade humana. Ele observava os vícios e falhas dos seres humanos com uma clareza dolorosa. Embora inicialmente preferisse a companhia de animais e se afastasse dos homens, algo dentro dele começou a mudar. Aos poucos, Gulliver percebeu que, mesmo com as falhas da humanidade, a sociedade era uma necessidade. As pessoas, por mais diferentes e estranhas que fossem, tinham um papel fundamental no desenvolvimento de uma comunidade mais feliz e equilibrada. Ele entendeu que a bondade, a sabedoria e o desejo de contribuir para o bem comum eram os alicerces para uma vida mais plena. E foi assim que Gulliver, com um novo entendimento sobre a sociedade humana, se reintegrou à sua terra, disposto a oferecer sua contribuição para a construção de um mundo mais justo e harmonioso. O conto A Viagem de Gulliver é uma crítica à sociedade humana e aos comportamentos egoístas, gananciosos e irracionais que muitas vezes dominam nossas ações. Swift usou as aventuras de Gulliver para questionar as instituições sociais, políticas e culturais, mostrando que a verdadeira sabedoria reside na capacidade de refletir sobre nossos próprios defeitos. O conto nos ensina a importância da autocrítica e da busca por uma sociedade mais justa e racional. Este foi o conto de hoje no Narratrama Kids. A gente se encontra na próxima história. Tchau! Narratrama Kids, histórias que todo mundo adora ouvir, nas redes, @Narratrama. Esse podcast é mais uma produção da WRDS Comunica.